gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrito no canal, hein, belezinha? Porque tem muita gente que assiste o vídeo, que curte e que não é inscrita no canal. Não esqueça de acionar o sininho, gente, é muito importante, porque agora eu estou vindo em outros dias da semana que não sejam esses 3, para solucionar dúvidas de vocês, para vir com passo a passos curtinhos, bate-papos, então, para não perder, né? Aciona o sininho. E muito importante também é que vocês curtam o vídeo. Vamos curtir, gente, essa bagaça, não é possível. É tão prático, é só descer aí, ó, no dedinho para cima. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Então já curte para dar essa força. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a ser indicado para outras pessoas assistirem. E é isso. Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Eu estou vindo com alguns barrados, porque eu estou experimentando. Nós fizemos essas réguas, lembra? Essas reguinhas aqui. E agora eu estou fazendo barrados para mostrar como vocês podem utilizar de várias formas esse tipo de régua. Nós já fizemos esse barrado aqui, ó, que ela veio como aplicação. Essa parte aqui marrom é a régua. E hoje nós vamos fazer esse daqui. Prático, simples, fácil de fazer, gente, muito fácil de fazer, gostosinho de fazer. E nós estamos utilizando as duas réguas. E, ó, essa colocação é diferente, tá vendo? Ó, ele é um babadinho, um escalope, e o próprio barrado, ó, a régua no próprio barrado. Então, acho que vocês vão gostar muito, tá? É bom porque não adianta, às vezes vocês compram uma régua ou fazem, né? Vê na internet, faz uma régua e depois vocês só conseguem utilizar ela uma vez. Não conseguem diversificar com a sua régua. Então, agora nós estamos vindo, eu estou vindo com várias propostas de utilização dessas duas réguas, tá? E eu espero que vocês gostem e a partir dessa sugestão, que vocês diversifiquem bastante os panos de prato de vocês. Que é isso, pano de prato vende o ano todo, mas você tem que sempre estar apresentando novidades. Se você vai vender, você tem que apresentar novidades. E se você vai fazer para você, você tem que ter prazer no que está fazendo, tá? Espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Então, vamos curtir o vídeo bastante, que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa lindeza aqui, simples, bonito, barato. Vamos lá, gente, vamos curtir esse vídeo. Ó, grande beijão, vamos trabalhar. Gente, para fazer esse nosso barrado, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Se você compra o seu pano de prato já embanhado, você vai retirar ou cortar a lateral onde você vai fazer a bainha, na lateral onde você vai fazer o barrado. Se na lateral tiver uma orelha, você vai retirar essa orelha. Caso você compre ele a metro, 1 metro de tecido, geralmente o tecido para pano de prato, ele vem com 70 centímetros de largura, de orelha a orelha. Então, com 1 metro de tecido, você consegue fazer 2 panos de prato. Aí você vai cortar 2 panos de prato de 50 por 70, que é o que eu faço. E depois eu faço nas laterais uma bainha, e a minha bainha é bem fininha, gente, tá? Isso dá um acabamento muito legal pro pano de prato. Feito isso, você vai retirando na lateral que você vai colocar o barrado. Outra coisa que
que é diferente nos meus panos de prato é que os meus panos de prato têm 2 barrados. Eu faço 2 barrados. Eu faço um barrado principal, um barrado mais decorativo, e na outra lateral eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho assim, ó. Ele é estreitinho e na lateral tem um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Faz esse tipo de acabamento, faz muita diferença na hora da venda, tá? Se você quer aprender a fazer esse tipo de barradinho secundário, quer aprender a fazer esse tipo de bainhazinha bem fininha, bem delicada, é super fácil. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse tipo de acabamento. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu dou 3 dicas de acabamento com pano de prato. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima do canal. Clica, já vai direto para a aula, tá? Porque hoje nós só vamos fazer o nosso barrado principal. Então, é assim. Há umas 2 ou 3 aulas passadas, eu ensinei aqui no canal a fazer a régua para barrado, tá? Régua para barrado, gente, é um tipo de material que ajuda muito no acabamento e na diversificação dos tipos de barrado. Às vezes você tem pouco tecido, variedade de tecido, mas tendo a régua você pode variar na forma de fazer, na forma de apresentar esse barrado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessas réguas, como eu ensino a fazer esse tipo de régua com coisas que você tem dentro de casa, tá? E agora nós vamos aprender a um tipo de colocação. Esse barrado aqui, ele foi feito com essa régua aqui, tá? Ó, nós fizemos ele na aula passada. Clica aí embaixo no símbolo do canal, que é essa máquina de costura, e você vai direto lá para o canal direto lá para o canal, aí você vai poder ver as aulas. Então é assim, nós vamos fazer esse tecido aqui, nós vamos fazer um barrado com essas 2 placas, 2 réguas que nós fizemos. Só que nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de utilizar essas réguas, tá? Então, assim, eu vou dando material aos poucos. A gente vai fazendo e eu vou dando material para agilizar. Então, assim, aqui eu tenho a base, para fazer a base desse nosso barrado, um tecido que no assim tem 15 centímetros e no assim ele tem 2 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato, porque nós vamos fazer um acabamentozinho aqui do lado. Não é acabamento, mas passar uma costurazinha, tá? Então é assim, ó. Tecido do pano de prato com o avesso para cima, o tecido do barrado, e aqui eu estou utilizando o tricoline, com o avesso também para cima, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Na beiradinha, tá vendo? Tá aqui, ó, na beirada do tecido. Centraliza ele direitinho. Centraliza ele aqui direitinho. Quando você for colocar um barrado antes de alfinetar, pega o seu ferro, temperatura algodão, e dá uma passada, tá? No que isso vai ajudar? Quando você passa, praticamente ele dá uma aderida. Não é que ele vai colar, mas o calor do ferro estica o tecido em cima. Então, fica mais fácil você vir e alfinetar. Aqui eu vou utilizar essa régua que eu fiz, tá? Então, você vai colocar a sua régua, centraliza ela direitinho no seu barrado. Deixa eu tirar esse alfinete aqui que tá atrapalhando. Centraliza ela direitinho, ó, no seu barradinho. Aqui, você, ó, acho que dá para vocês verem. Não precisa colocar
ela muito encostada não, deixa sobrar pelo menos 1 centímetro, tá? Ó, deixa aqui sobrar 1 centímetro que nós vamos costurar aqui para o pezinho calcador ter um apoio do tecido. Se preocupa no aqui. Aí nós vamos pegar, aqui eu estou utilizando a caneta que apaga com calor do ferro, mas não é necessário, vocês podem utilizar um lápis HB. E nós vamos riscar essa parte aqui, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Acho que tá dando para ver, né, ó. Nós vamos lá para a máquina, eu vou até alfinetar aqui. Ó, nós vamos lá para a máquina e nós vamos passar uma costura aqui em cima desse risco, em cima do risco, tá, gente? E aqui. Vou fazer o retrocesso aqui e aqui. Então, assim, o ideal é você costurar aqui na beiradinha. Deixa eu virar aqui para vocês. O ideal é costurar aqui, ó, na beiradinha. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a beirada do tecido. Então, você vai riscar a beirada um pouquinho acima da beirada do tecido. Porque, ó, pode botar uma régua, tá? Tô fazendo assim para vocês verem. Ó. Porque aqui nós vamos costurar em cima do risco, tá? E nós queremos prender ele junto com o tecido do pano de prato. A mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui. Tenham cuidado na hora de fazer, para vocês costurarem, ter o apoiozinho, fazer o retrocesso aqui e aqui, quando terminar a costura, tá? Nós vamos precisar também de 2 tiras de tecido que combinem ou se complementem. Eu estou utilizando sempre o azul em tons variados, tá? Da largura do pano de prato. Só que esse meu aqui de cima, que é o mais escuro, eu estou utilizando ele no assim, ele tem 8 centímetros, tá? E esse mais clarinho, no assim, ele tem 10 centímetros. Nós vamos colocar ele aqui. Eu vou levar isso aqui lá para a máquina e fazer. Vou ficar aqui, vai esperar aqui do lado. E essa tira aqui de tecido, eu fiz a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Coloquei em cima, frente com frente. Alfinetei, frente com frente, dei uma passada, porque dando uma passada é aquilo, ele vai ficar um grudadinho no outro. Vamos fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início, retrocesso no final. Se você não sabe o que significa um pé de máquina é uma margem, uma unidade de margem de costura. Se você quiser aprender tudo a respeito de pé de máquina de uma forma bem simples, eu vou deixar o link da aula de pé de máquina na descrição desse vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, gente. Conhecimento. Tá aqui, ó, costuradinho em cima do risco. Aí, o que nós vamos fazer, gente? Deixa eu pegar aqui a tesoura. Nós vamos cortar aqui, tá? Deixando uma margenzinha de meio pé de máquina. Fazer piques. Um pique maior aqui, ó, nessas quinas, porque nós vamos desavessar. E quando a gente desavessa regiões arredondadas, se você dá piques na região arredondada, a costura vai se acomodar melhor, não vai ficar repuxando, tá? E tá assim, ó, gente, tá? Costuradinho, cortado, a margenzinha assim, ó. E aqui eu dei piques, que são aqueles pequenos cortes. Aqui no meio eu dei um pique quase encostando na costura. Cuidado, tá? Para você não cortar a linha da costura, porque senão você vai estragar o seu material.
Aí tá assim, né? Do outro lado, você vai notar que vai sobrar essa margenzinha aqui. Eu vou cortar essa margem, ó, na largura do meu pano de feito. O único lugar que não foi costurado foi aqui. E é por aqui que nós vamos desavessar essa peça, tá? Vamos virar lá pra frente. E vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, tá? De um lado e aqui do outro, certinho. Você vai reparar que quando você costura essa beiradinha aqui, isso aqui vai ficar ligeiramente torto aqui, ó, na costura. Mas nesse caso não tem problema, porque nós vamos colocar aqui em cima um barrado com a outra régua, tá? Por isso que eu fiz assim. Não precisa desse acabamento aqui, dobrar o acabamento, porque pelo mesmo motivo, né? Então, agora, nós já temos aqui aquelas outras duas tiras costuradas, um pezinho de máquina. Deixa eu separar esse aqui, que depois a gente vai continuar ele. Então, nós vamos abrir esse tecido aqui, tá? Para ele ficar aberto direitinho, nós vamos passar essa costura aqui, ó, aberta. Desse jeitinho aqui, ó, costura aberta. E esse aqui é o lado da frente. Aí tá aqui, ó, tá? Abertinho direitinho. Eu quero uma margem, essa margenzinha aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar esse meu tecido maior, que foi o tecido de 10 centímetros, eu vou dobrar ele e ele vai ficar com esse aqui, ó, 5 centímetros, tá? Ó, desse jeitinho aqui, tá? Aqui eu vou botar aquela minha régua, tá? Ó, vou centralizar ela, deixa eu ver aqui o centro, e vou, ó, abaixar um pouquinho só, para ter como costurar em cima do risco, tá? Tá aqui, centralizada no tecido. Aí, ó, nós vamos riscar, tá? Aqui, ó, acabou a régua. Aqui acabou a régua. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou prolongar até o final do tecido. Aqui é a mesma coisa, acabou a régua. Aí eu vou prolongar até o final do tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura e percebam que aqui é a dobra do tecido, tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar em cima desse risco, tá? Em ciminha desse risco. Retrocesso no início, retrocesso no final. Aí, olha aqui, gente. Eu costurei aqui, ó, aqui, na beiradinha do tecido, em cima do risco, e aqui também, ó, na beiradinha do tecido, tá? Com retrocesso aqui, porque nós vamos desavessar a nossa peça. Então, é assim, eu vou recortar, a mesma coisa que eu fiz naquele escalope, que a gente chama isso escalope, porque é o formatozinho de conchas, tá? Então, eu vou recortar e eu vou recortar aqui bem rente à costura, desavessar e passar muito bem passadinho, tá? E vai ficar assim, tá? A beiradinha vai ficar assim, o escalopezinho de outra cor. Só que você viu que sobrou esse tecido aqui, que nós vamos recortar essa tira que sobrou.
porque isso aqui já vai servir para uma outra coisa, tá? É como se fosse um viés, né? Um debrum, vai sobrar esse debrum aqui que você pode utilizar uma outra peça. E a nossa frente vai ser essa daqui. Beleza? Aí aqui nós temos o nosso barradinho em escalope. E aqui nós vamos colocar centraliza o meio aqui dessa curva com esse meio aqui. Como nós não costuramos aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar aqui, ó, rente, porque quando a gente costurar aqui, a gente vai estar automaticamente costurando aqui também, tá? Desse jeitinho aqui. Alfinetar, fazer uma costura aqui, que essa parte aqui eu quero ela soltinha, tá? Então vamos fazer uma costura. Existe no mercado vários tipos de aviamentos, tá? Eu tô utilizando esse aqui. Por que eu não tô colocando um aviamento da cor do tecido que eu tô utilizando? Que eu quero mostrar para vocês que vocês podem utilizar o aviamento como contraste. Então é assim, ó, eu vou colocar aqui esse aviamento. Depois que eu costurar aqui, eu vou colocar esse aviamentozinho aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar embaixo e em cima e do lado, tá? Direitinho. Depois desse costurado, eu vou fazer aqui um risco. Eu vou daqui para cima, eu vou marcar 5 centímetros, tá? Daqui para cima, 5 centímetros. E vou riscar. E nesses 5 centímetros, eu vou colocar outro aviamento desse aqui, tá? E sem precisar de usar pet aplique, sem nada, já vai ficar bem legal. Esse aviamento aqui, ele imita um passa-fita. Pode colocar azul, Glace? Pode colocar azul. Mas já como tem bastante coisas azuis aqui, eu vou colocar essa cor para dar um contraste, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer isso. Aí aqui, ó, gente, eu já costurei na beiradinha, tá? Ó, costurei aqui na beiradinha. E automaticamente costurou aqui essa beirada também, tá? E, ó, agora nós vamos vir com este aviamento aqui. Existe nesse aviamento a parte que tem o frente e verso, tá? A parte que aparece mais, essa partezinha aqui do meio, é a parte da frente, tá? Então, nós vamos cortar aqui certinho. Dobrar aqui, ó. Ele é facinho de fazer. Eu vou colocar ele no ponto de pesponta, o ponto mais largo. Ó. E nós vamos colocar ele aqui, tá? A parte da bainha, a parte que tem como se fosse essa parte de decoração aqui do meio, eu vou centralizar ela em cima, ó. Em cima da união do tecido, tá? Não precisa alfinetar, não. Eu tô botando aqui só para poder mostrar para vocês. E nós vamos costurar, fazer uma costura na parte de baixo do tecido. Você vai levantando assim, você vai vendo, ó. E vai encostando a parte
a partezinha central aqui, tá? Eu vou costurar a parte de cima de onde está essa parte decorativa, a partezinha, a beirada externa, tá? Nós vamos dar toda a volta e retornar. Aí, aqui, ó, gente, nós já vamos cortar para fazer o acabamento, ó. Corto com, no máximo, 1 centímetrozinho, não precisa de muita coisa, não. E aqui, ó, nós vamos dobrar, tá? Vai ficar assim. E aqui, ó, tá? Tá já costuradinho. Aí, gente, aqui nessa parte aqui de cima, é a mesma coisa. Só que nós vamos fazer ele vai encostar aqui, ó, na parte de cima, tá? A gente vai encostando ele aqui. Outra dica é que não é legal ficar esticando, é repousando, tá? Ó, você vai dobrar aqui direitinho, colocar aqui, aí você vem costurando nessa parte de baixo, que nós queremos estabilizar primeiro aonde está o risco, tá? E depois nós vamos costurar aqui a parte de cima. E tá prontinho, ó, o barradinho. Fica um barrado, gente, aparentemente simples, mas que chama a atenção, direitinho. Ó, o avesso dele fica todo limpinho, tá? Sem precisar utilizar pet aplique, que eu sei que tem pessoas que têm dificuldade no casear, mas fica bonitinho. Isso aqui, ó, fica como se fosse um babadinho em escalope, tá? Essa cor aqui, ela dá um destaque. E aqui no meio vocês podem colocar um laço, vocês podem colocar aquele laço diferente que eu já fiz aqui no canal. Vocês podem colocar uma borboleta de fuxico, uma flor de fuxico. Vocês podem, tô com pressa, podem colocar botões. Eu já falei para vocês que botão é uma coisa que enriquece muito na costura criativa, tá? Então é o seguinte, vocês podem colocar botão nas cores, né, que você colocou aqui assim no centro, ó, como é que ficaria bonitinho, tá? Se esse botão fosse mais parecido com esse, melhor ainda seria. Esse é só um exemplo das decorações que vocês podem fazer para agregar mais valor, tá? O botão, gente, esses botõezinhos são os mais baratinhos que tem, mas como decoração fica muito legal, tá? Ó, pode colocar aqui, ó, nessa direção dessa quininha e aqui no meio. Centralizou, colocou ele com linha branca aqui, porque o tecido é branco. Costurou, tá pronto o seu pano de prato, perfeito, bonitinho, que vai chamar a atenção da clientela, tá? Esse é um pano de prato simples e de bom gosto, fácil de ser vendido, tá? E para você fazer para você também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Nós vamos fazer algumas aulas mostrando como utilizar essas réguas, tá? Então, nesse aqui, nós utilizamos essa régua aqui, que nós fizemos aqui no canal já, para essa parte de baixo, e essa régua aqui, que nós já utilizamos para um outro tecido, para um outro barrado, só que nós utilizamos essa parte aqui dela, tá? Só. Olha como é que já fica, dá um outro tchan
ao pano de prato. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo e uma curtidinha no canal da Gordinha. Uma curtidinha no canal para ajudar a gente a crescer, gente. Para eu poder proporcionar aulas mais interessantes a vocês. Eu estou com muita vontade de fazer live, mas eu estou com muito medo de fazer live, porque o que acontece? Eu não tenho um suporte técnico para live. Tem algumas meninas me pedindo, Glácia, faz uma live. Mas eu não sei direito esse mecanismo. Então, se vocês quiserem realmente uma live com a Gordinha, coloca aí no comentário, que aí eu vou ver se bastante gente quer. Espero que vocês me deem uma força quando eu for fazer, eu vou avisar. E vamos ver como é que fica, porque eu não tenho um suporte técnico, eu não tenho uma pessoa que me ajude filmando, né? E eu filmo com o meu celular, né, gente? Então, vamos ver como é que fica esse negócio aí, esse parangolé ali. Um grande beijo, gente, no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.